Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rogério e nessa aula você vai conhecer os valores correspondentes aos ângulos referente a seno, cosseno, tangente dentro de uma circunferência trigonométrica. Vem comigo, vamos dar início nessa aula. Em trigonometria, quando eu quero encontrar um dos lados do triângulo, eu posso utilizar de alguns recursos, como Teorema de Pitágoras ou semelhança de triângulos. Depende muito da situação, ok? Agora, e quando esses recursos não se aplicam? Eu ainda tenho o recurso das razões trigonométricas. Razões trigonométricas, a propósito, é o título de uma das aulas que eu postei recentemente. Vou deixar aqui no card, tá? Para você entrar lá e assistir essa aula antes de dar continuação aos seus estudos aqui em ângulos notáveis. Porque essa aula é uma continuação de razões trigonométricas. Juntando esses dois conceitos, eu consigo calcular e descobrir um dos lados de um triângulo. Para isso, esse triângulo precisa ser específico, as características dele. Precisa ser um triângulo retângulo, ele precisa ter medida em um dos seus lados, não importa, ou na hipotenusa ou em um dos seus catetos, e precisa também de um ângulo de inclinação da hipotenusa em relação ao cateto. Bom, com essas informações eu já consigo dar início aos cálculos, tá? Além de, quando eu vou utilizar uma razão trigonométrica para descobrir um dos lados do triângulo, eu preciso do valor correspondente a esse ângulo, ok? Esses valores são muitas das vezes fornecidos através de uma tabela, né? Eles fornecem através de uma tabela. O examinador às vezes coloca o ângulo ali no enunciado e às vezes ele não coloca. Em qual situação ele não coloca? Quando se trata de um ângulo notável. O que seria um ângulo notável? Vamos analisar essa figura aqui comigo. Circunferência trigonométrica. Nós temos aqui nessa circunferência 360 graus, isso não é novidade. Cada grau representa um ângulo, ok? Um ângulo de 1 grau. Então eu tenho 360 ângulos de 1 grau. Dentre esses ângulos se destacam 3. Eles ganharam notoriedade por serem muito utilizados em cálculos matemáticos. São eles os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Ganharam o nome de ângulos notáveis. Nós vamos construir nessa tabelinha os valores correspondentes aos ângulos notáveis de 30, 40, 45 e 60 graus das medidas de seno, cosseno e tangente, ok? Parece ser tudo muito complicado, mas quando você assiste com bastante calma, desde o início, você consegue compreender. Vamos lá, com muita calma, tá? Cada tracinho desse corresponde a uma fração, e uma fração é uma divisão. Uma divisão é uma razão. Então eu tenho aqui razões correspondentes a 30, 45 e 60. Eu vou cantar uma musiquinha para memorizar esses valores, tá? À medida que eu for cantando, eu vou preenchendo os valores aqui nos nossos numeradores, depois denominadores e por fim aqui os valores da tangente de 30, 45 e 60. Essa musiquinha é aquela do Natal lá, de Jingle Bell. Muitos professores cantam essa musiquinha na sala, acredito que todos os professores de matemática, para que o aluno memorize essa tabelinha, que você precisa memorizar ela, assim como as razões de seno, cosseno e tangente, né? Que é o soca-toa, lá daquela aula que eu recentemente postei, ok? Então vamos lá. Começar aqui preenchendo a nossa tabelinha, ok? Deixa eu colocar em 2 cores para ficar mais tranquilo. Vamos lá. É assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Bom, depois vocês voltam aí e ouvem a musiquinha de novo e vocês vão decorar, tá bom?
Acabei de construir todas as minhas razões, os valores correspondentes a 30, 45, 60 graus de seno, cosseno e tangente. Agora, dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Seno de 30 graus. Seno, 30 graus. A relação entre eles dois é essa razão aqui, meio. Ok? Cosseno de 45 graus. Cosseno, 45, raiz de 2 sobre 2. Todos esses valores aqui, ó, eles possuem também um valor decimal que eu coloquei aqui embaixo. Depois vocês dão um pause no vídeo aí e comparam, tá? Raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que cosseno de 45 ou seno de 45 também, corresponde a 0,707. Raiz de 3 sobre 2 corresponde a aproximadamente 0,866, que é o cosseno de 30 ou seno de 60, ok? Então, cada um desses valores aqui também possui um valor decimal. Agora, dá uma olhadinha aqui na minha circunferência, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esse arco de 30 graus aqui. Veja bem, esse arco de 30 graus, se eu rebater para o outro lado de forma simétrica, eu rebater para o outro quadrante da minha circunferência, ele vai corresponder ao arco de 150 graus, ok? Tanto que, ligando esses dois pontos com uma linha tracejada, percebam que ela é paralela ao meu eixo. O que isso significa? Significa que a mesma distância de seno que eu tenho no arco de 30, eu tenho também no arco de 150. E o mesmo ocorre também com o arco de 45 graus. Ele é correspondente ao arco de 135 graus aqui, né? Esse ponto aqui, que é simétrico ao ponto de 45 graus. Todos eles têm a mesma medida em relação à origem do eixo dos senos. Tudo bem? Se eu der uma quebradinha aqui, ó, de 90 graus, agora eu estou falando do eixo dos cossenos. Percebam que o arco de 30 graus, ele é correspondente ao arco de 330 graus. Se eu rebater para cá, ó, de forma simétrica, e colocar uma linha tracejada ligando esses dois pontos aqui, percebam que ele é paralelo ao eixo dos senos e possui a mesma distância, ó, em relação à origem dos cossenos, tá vendo? Então, o cosseno de 30 graus é o mesmo cosseno de 330. O cosseno de 315 é o mesmo cosseno de 45. Se eu rebater aqui também, ó, cosseno de 120 graus é o mesmo cosseno de 240. Eu consigo relacionar de forma simétrica esses arcos em seus respectivos valores. Tudo bem? Bacana? Dá uma olhadinha aqui agora para essa figura. Ó. Essa figura aqui, ela representa uma rampa que possui um comprimento de 6 metros e uma inclinação em relação à minha superfície de 30 graus. O que eu quero aqui? Eu quero descobrir essa distância aqui, ó, o topo da rampa até a minha superfície. Eu tracei aqui, ó, construí um segmento que forma 90 graus em relação à minha superfície, dando origem a um triângulo retângulo. Bom, eu posso utilizar das razões trigonométricas, ok? Já que eu tenho um dos lados do triângulo com medida, meu ângulo de inclinação, pronto, posso utilizar. Tudo bem? Assim, deixa eu só falar mais uma coisinha em relação a essas medidas que eu esqueci, tá? Olha, percebam que essas linhas tracejadas, todas elas representam a distância do seno ou cosseno de um determinado ângulo, tá? Todas elas estão entre o intervalo de 0 e 1. Ou seja, seno e cosseno de um determinado ângulo, todos eles vão possuir valores menores que 1, ok? Todos eles vão estar em quadrantes, seja quadrante positivo, que é outra coisa que a gente vai ver mais para frente, né? Ou quadrante negativo, de acordo com seno e cosseno. Todos eles são valores que estão em um intervalo que está entre 0 e 1, tá vendo? Ou 0 e menos 1 também, depende. Ok? A posição. Fechou? Vamos voltar aqui para o exercício. Tem esse exercício aqui que nós vamos fazer de fixação. Nós vamos fazer o primeiro cálculo agora, utilizando tanto da razão trigonométrica, como também do seu respectivo valor aqui da tabela. Você precisa ter esse conhecimento. Tem que gravar. Volta lá depois do vídeo, decora a musiquinha para você construir a tabela. E você também tem que usar o SOCATO aqui, né? Ou COCA,
para poder gravar essas razões trigonométricas. Esses exercícios, galera, é de muita importância. Quando eles não mandam um exercício para você calcular diretamente as razões trigonométricas, eles colocam a razão trigonométrica embutida em outro conteúdo, como por exemplo, vai calcular volume, no caso do terceiro ano aí, do tronco da pirâmide. Você precisa de medidas ali da base do tronco da pirâmide. Eles não vão dar para vocês num concurso público. Você vai precisar descobrir. E muitas das vezes você vai precisar utilizar esse recurso aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui realizando o nosso primeiro exercício. Você vai fazer o primeiro exercício agora envolvendo razões trigonométricas. Agora é completinho, tá? Bom, quero descobrir a altura da base, né, em relação à superfície. Vamos ver qual razão trigonométrica corresponde a esse triângulo. Bom, eu tenho cateto oposto, né? E hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Vou usar essa razão trigonométrica. Seno de alfa. Esse alfa é o ângulo de inclinação. Seno de 30 é igual cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é x. Hipotenusa é 6. Galera, tá fácil, tá? Esse exercício aqui tá bem tranquilinho mesmo. Bom, esse seno de 30 é o que faltava. Era o último recurso que eu precisava para efetuar o meu cálculo. E agora eu já tenho. Seno 30 graus. Tá aqui, ó. É meio. É só substituir aqui, galera, ó. Meio é igual, substituir aqui, copio esse cara para baixo, x sobre 6, agora é só multiplicar cruzado, tá? Multiplicando cruzado, você vai ter assim, ó. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 6 é 6, o x é um número que multiplica 2 e dá 6. O x só pode ser 3, tá aí, galera. Então, a altura dessa rampa aqui corresponde a 3 metros, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, sobretudo que você tenha se apropriado desse conhecimento. Eu sou o professor Rogério, um grande abraço, até a próxima!